Então espero que vocês gostem, vamos pro vídeo. Esse vídeo vai ficar bem legal, um estudo bem grande que eu fiz. E você vai entender que essa carteira é uma carteira que serve para qualquer pessoa que não tem tempo de ficar em cima de investimentos, não quer pagar para alguém fazer isso por ela, ela simplesmente quer juntar seu dinheiro e colocar nos investimentos para crescer ao longo do tempo de forma passiva, sem ela precisar ficar se metendo. Então, é para isso que foi feito esse vídeo, esse estudo foi feito com ativos, né, clássicos, baseados no longo prazo. Então, eu voltei lá atrás, em 2015, e vim aportando por 10 anos, para ver como seria esse resultado no final de 10 anos, no caso dos dias atuais, para uma pessoa que começou com R$500 em 2015. Certo? Então, vamos pro vídeo, espero que vocês gostem. Fala galera, Christopher aqui, como vocês estão? Espero que todos muito bem. Vamos então para mais um vídeo. E nesse vídeo, gente, hoje é um vídeo um pouco diferente. Esse vídeo vamos falar sobre um estudo que eu fiz de 10 anos de uma criação de uma carteira que serviria para uma pessoa, tá, que não tem tempo de ficar cuidando dos seus investimentos, mas que ela tem um dinheiro disponível para que ela possa investir para o seu futuro. Tá? Então ela vai todo mês aportar um valor específico, a gente vai fazer um aporte crescente ao longo do tempo, então é um aporte que sempre vai vencer a inflação, então você não perde seu poder de aporte ao longo do tempo. E essa pessoa, ela não quer pagar um profissional, e gente, isso é totalmente cabível, não é glamorizar essa história de pagar consultor, de pagar assessor, para cuidar do seu dinheiro, por causa que as grandes empresas estão por trás desse marketing agressivo, querendo incutir na cabeça das pessoas que isso é o certo, quando o certo é você cuidar do seu dinheiro. É a melhor coisa que tem, é você cuidar do seu dinheiro. E eu posso estar dando tiro no próprio pé, porque eu quero abrir minha consultoria. Mas não é por isso, porque eu vou ser desonesto aqui com você. O certo é você saber cuidar do seu dinheiro. E você saber ajudar pessoas que você ama, que você gosta, para que elas possam ser orientadas a cuidar do dinheiro delas também, sem a necessidade de pagar um profissional para fazer isso, tá? E é sobre isso que esse vídeo se refere. Eu criei uma carteira de investimentos que de forma passiva, sem que a pessoa precise ficar controlando de investimentos, analisando investimentos, ela possa ir simplesmente aportando de forma estratégica ali em 6 ativos, que são 6 ETFs, e vai ter exposição ao exterior, exposição ao nosso país, exposição às ações exterior, então a volatilidade do dólar ela também vai ganhar, ela vai ter exposição ao ouro, exposição ao Bitcoin, exposição a empresas de dividendos, exposição à inflação brasileira, que é muito forte, e exposição à inflação de longo prazo e de curto prazo. Então, entenda que o melhor dos mundos está nessa carteira em apenas 6 ativos. As melhores commodities que existem hoje, que são Bitcoin e ouro. Então ela vai ter proteção de carteira e volatilidade extrema de crescimento. Inflação brasileira de longo prazo e de curto prazo, dando um IMAB, que é um dos melhores índices que nós temos no nosso mercado hoje de investimentos em relação à renda fixa. As melhores empresas de dividendos do Brasil, do índice IDIV, que é o índice que mais performou ao longo do tempo aqui no Brasil, nos últimos 10, 15 anos foi o melhor índice da Bolsa, tornando essa carteira uma carteira em que a pessoa possa investir sem se preocupar. Simplesmente foca em ganhar dinheiro, foca em receber o seu dinheiro do seu trabalho, em produzir mais, fazer mais dinheiro, e as sobras ela vai colocar lá os investimentos dessa carteira, sempre ali numa melhor oportunidade do momento, daquele aporte, sem muita frescura de tática de alocação, simplesmente baseado no que está melhor para ela posicionar no momento, tá? Eu fiz uma simulação de 10 anos em uma carteira de investimento com 6 ETFs, que já vou abrir para vocês. E isso foi muito baseado numa conversa que eu tive com um amigo de infância, do qual ele falou que tem um dinheiro para investir, ele pretende continuar aportando ao longo do tempo, em cima desse dinheiro inicial que ele vai investir, só que ele não quer ficar o tempo todo em cima disso, ele não tem esse tempo, e ele também não quer pagar alguém para fazer isso. E é totalmente normal, gente, isso é o ideal, tá? Que as pessoas não queiram gastar com alguém para cuidar do seu dinheiro, quando você mesmo deve cuidar do seu dinheiro, isso é o ideal. Está sendo muito forçado isso no mercado por causa do marketing agressivo das consultorias, das assessorias e das corretoras, de que você tem que colocar um profissional para cuidar do seu dinheiro, quando na verdade cuidar do seu dinheiro é obrigação sua, certo? Essa é uma obrigação sua, você pode terceirizar esse serviço, mas é uma obrigação sua no final das contas, tá? Toda a responsabilidade em cima do seu dinheiro é somente sua, certo? Então é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, espero que vocês gostem, foi um conteúdo que eu demorei para fazer, porque foi um estudo de 10 anos, imagina, eu vim aportando desde 19 de novembro de 2015, todos os meses, até hoje, eu sempre fiz os aportes do dia 19, justamente para mim não ter uma manipulação de mercado ao longo do tempo. Como eu já sei o resultado,
seria muito bonito eu pegar e aportar sempre nas mínimas, né? E isso não é uma realidade. Então eu fixei no dia 19 os aportes somente por isso. Não é porque o dia 19 é melhor que os outros, não existe isso. Você não vai conseguir fazer esse market time ao longo do tempo. Você vai aportar no melhor dia para você, quando você puder. Pode ser no dia 15, depois no dia 16, depois no dia 12, depois no dia 8, depois no dia 1. No dia que você puder aportar. Só faça o aporte todos os meses. Isso é o DCA, que a gente chama Dollar Cost Average, que é a melhor forma de você ganhar dinheiro ao longo do tempo, principalmente com ativos passivos que vão crescer sozinhos, tá? Vamos então começar aqui falando sobre os ativos que compõem essa carteira. São somente 6 ativos, tá, gente? Para quem não entende muito, começando aqui, eu vou explicar de forma direta. São 6 ETFs. O que é o ETF, tá, gente? O ETF são fundos de investimento passivos, que possuem um único ativo, mas que são uma cesta. Dentro desse único ativo existe uma cesta de ativos mega ultra diversificados, do qual você pode investir em absolutamente tudo através de ETFs. Com um único ETF, você consegue investir no Ibovespa inteiro. Com um único ETF, você consegue investir nas maiores 500 empresas dos Estados Unidos. Com um único ETF, você consegue investir em ouro, você consegue investir em Bitcoin. Existem ETFs temáticos, do qual você consegue investir em qualquer coisa que você possa imaginar. Até mesmo empresas dominadas por mulheres, o Elas 11. É um ETF que somente tem dentro dela empresas nacionais que são comandadas por mulheres. Então existe tudo quanto é tipo de ETF que você pode imaginar. ETF de petróleo, ETF de não sei o que, existe ETF para tudo, tá? E para cada ETF é criado um índice, certo? E como eu fiz um estudo desde 2015 até hoje, são 10 anos para trás, o dia 19, que foi quando eu fiz esse estudo, eu precisei buscar ETFs, pelo menos 2, que começassem lá atrás, mas que fossem eficientes, pensando daqui para frente também. Porque essa carteira é uma carteira para uma pessoa que quer essa carteira passiva sem que ele precise ficar controlando, daqui para frente, de 25 para frente. Então tem que ser uma carteira que funcione daqui para frente também, e não só para trás, entendeu? Mas eu precisava ter essa base histórica para me mostrar esse estudo para as pessoas e elas entenderem que uma carteira pequena, enxuta, com ETFs, pode ser ao mesmo tempo enxuta e ao mesmo tempo mega diversificada, com muitas empresas dentro, muitos ativos dentro, não só empresas, como commodities e até mesmo renda fixa. Tá? ETFs existem de renda fixa e existe ETF de renda variável. Existem os dois, tá bom? O primeiro ETF que nós vamos falar aqui é um clássico do mercado. Tá? Ele simplesmente replica o índice IDIV, que como vocês podem ver aí, é um índice magnífico que já entregou mais de 320% de retorno desde sua criação. Tá? Nós estamos falando aqui do ETF DIVO11, que é um ETF que literalmente replica o índice IDIV. O DIVO11, desde sua criação, que foi lá em 2012, já entregou mais de 270% de rentabilidade para os seus investidores. Quem comprou ele lá no início já ganhou isso, já multiplicou por 3, quase por 4 o seu patrimônio, certo? Simplesmente porque ele replica as melhores ações pagadoras de dividendos do Brasil. Esse ETF, tá? Ele replica o IDIV, que possui empresas, como eu vou mostrar para vocês agora na tela. Ele possui BB Seguridade, Banrisul, Bradespark, é uma hold que investe só em Vale, CPFL Energia, Copasa, que é de saneamento, Ferbasa, que é de metalúrgica, Engie, que é de energia, vai ter Petrobras, vai ter CEMIG, Agro3, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, vai ter tudo quanto é tipo de empresa, certo? Como vocês estão vendo aí na tela, Irani, Klabin, Marco Polo, Marfrig, Metal Leve, que é a Leve 3, Petrobras, gente. Tudo quanto é empresa que paga bastante dividendos vai estar dentro desse índice. De tempos em tempos, esse índice ele é rebalanceado. Entram empresas novas, saem empresas que não estão pagando dividendos da forma como eles esperam. Ó, Caixa Seguridade, tá tudo aqui dentro, gente. Esse índice existe, as melhores pagadoras de dividendos do Brasil estão aqui dentro, certo? Então, esse índice vai mudando ao longo do tempo, ele não é um índice estático, por isso esse índice costuma entregar muito resultado, porque todo o dividendo recebido pelas empresas dentro desse ETF são reinvestidos no próprio ETF, certo? Então, naturalmente, esse negócio explode de rentabilidade ao longo do tempo. Isso te dá uma eficiência, porque ele já realoca os dividendos automaticamente. Se você fosse fazer um stock picking manual, você comprar as empresas, você teria que ficar pegando esses dividendos e realocando no melhor espaço. E você vai errar muitas vezes, isso é natural, ainda mais se você não for um profissional de mercado. Aqui não, aqui ele faz isso, um gestor profissional faz isso automaticamente para você. Então é só botar o dinheiro ali e esperar crescer. E o DIVO11, como eu já mostrei para vocês, entregou um baita no retorno ao longo do tempo, mais de 270% de rentabilidade para os seus cotistas. Então é um ETF sensacional, esse é o primeiro ETF que eu escolhi
para começar aportando lá atrás na carteira, lá em 2015. Tá? O segundo ETF, gente, que eu trouxe aqui para vocês é o IVVB11, tá? O ETF que investe no S&P 500. O S&P 500, para quem não sabe, é um índice das maiores 500 empresas da Bolsa Americana, que é uma bolsa mundial. A Bolsa Americana você tem empresas do mundo inteiro, gente. Tem empresas brasileiras listadas lá. O Nubank é listado lá, o XP é listado lá, o Banco Inter é listado lá. Então você entende que o mundo inteiro vai para a Bolsa da Nasdaq, né, das bolsas americanas, para listar seus ativos em bolsa nos Estados Unidos, porque vão receber investimento do mundo inteiro. E o S&P 500 é as 500 maiores. Aí você tem Google, Microsoft, Apple, Amazon, as magníficas, Netflix, as FANGs, tudo lá dentro. Nvidia, certo? McDonald's, Johnson Johnson, todo esse tipo de empresa gigante, Kraft Heinz, tudo está lá dentro. E com o IVVB11, um ETF comprado aqui no Brasil, com dinheiro brasileiro, você vai se expor a essas 500 empresas, a média de resultado dessas 500 empresas ao longo do tempo. Esse índice é quase imbatível até mesmo para os gestores profissionais de grandes fundos americanos. O Warren Buffett mesmo já desafiou um gestor de um grande fundo a ele comprar somente um ETF de S&P 500 e o gestor não iria conseguir ganhar dele. E adivinha, o gestor não ganhou dele mesmo. Fazendo stock picking, o cara não conseguiu ganhar do Warren Buffett comprando apenas S&P 500. Foi um desafio que ele venceu. Então, S&P 500 é um índice quase imbatível de nível global e você pode ter na sua carteira também. E detalhe, gente, quando você investe em IVVB11, você também vai ganhar com a volatilidade do dólar. Todo o valor investido nesse ETF, se o dólar subir, você também ganha rentabilidade dessa subida do dólar em relação ao real. Então você ganha duas vezes. Você ganha com as empresas que estão lá dentro crescendo, a média, né, das empresas, e também você ganha com a volatilidade do dólar, que ao longo do tempo, você sabe que o dólar, em relação ao nosso real, ao longo do tempo ele vai aumentando de valor. Então você ganha, você protege o seu dinheiro ao longo do tempo do dólar. Você tem essa opção também. Então, esses são os dois ativos que eu comecei esse estudo aportando um mês, sem muita frescura, sem ficar fazendo market time, sem nada. Um mês em cada um, um mês em cada um, um mês em cada um. Tá? E por que, Cris, que você só aportou nesses dois ativos por algum tempo na sua carteira? Depois eu vou mostrar os aportes para vocês. Gente, é muito simples. Por que eu fiz isso? Porque, para mim fazer esse estudo, eu não tinha ETFs o suficiente desde 2015 para vir de forma parelha até agora, aportando em todos. Grande parte dos ETFs, do crescimento da nossa bolsa de valores em relação a ativos passivos, que são os ETFs, deu-se a partir de 2020. Então, a partir de final de 2020 em diante, que começou a surgir esse boom de ETFs, que eu acredito que vai ser o futuro da nossa bolsa, inclusive. Vai ultrapassar as ações individuais, com certeza. Certo? Hoje, no momento que eu estou gravando, os ETFs estão estourando. Todo dia sai um ETF novo no mercado. Mas, antes de 2020, era muito difícil você ter bons ETFs com liquidez para você poder aportar ao longo do tempo. Isso estourou mesmo a partir de 2020, que começou a surgir vários, aumentar muito investidor na bolsa. E aí, os ETFs começaram a crescer no Brasil. Então, os 4 ETFs, né, seguintes que eu vou falar são ETFs que surgiram depois, tá, gente? Surgiram depois. Por isso, a partir de 2020, eu começo a aportar nesses outros 4 ETFs. Então, de 2015 a 2020, os primeiros 5 anos, o investidor aportou somente em Divo 11 e VVB11. Melhores empresas de dividendos brasileiras, melhores empresas dos Estados Unidos. As 500 maiores dos Estados Unidos, que são as 500 maiores do mundo, correto? Então, o IVVB11, né, esse ETF, ao longo do tempo, aí, entregou 864% aí, até o dia... Quanto? Vamos ver aqui. 864% até o dia 10 de 11 de 2025. Esse gráfico tem um delayzinho, tá? Então, mais de 860% de rentabilidade para seus cotistas ao longo desses anos. Então, olha só que baita investimento para você segurar por muito tempo e você investindo e acumulando cotas dele. Só vai acumulando ao longo do tempo, certo? Esse é um ETF perfeito para quem quer simplesmente guardar dinheiro por longo prazo. Ao longo do tempo você vai ganhar muito dinheiro, com certeza, tá bom? Vão ter volatilidades no meio do caminho, mas ao longo do tempo, se for um dinheiro que você quer para o seu futuro, é um dos melhores investimentos que existe em bolsa no Brasil para você fazer hoje, tá? De forma passiva, sem você ficar precisando controlar a sua carteira a todo momento. Este é o IVVB11. Vamos falar do terceiro ativo, vamos falar do terceiro e do quarto ativo agora, que eu também trouxe para vocês, tá? Nesta carteira. Um deles é o IMAB11. Gente, o que o IMAB11 faz? E o outro é o B5P211. São 2 ETFs de renda fixa brasileira. Tá? O IMAB11 investe
nos títulos públicos federais de longo prazo, os títulos de longa duração, aqueles títulos IPCA mais 2050, 2060, 2065, IPCA, sabe? Esses títulos de longo prazo baseados em inflação, indexados à inflação. São títulos mais voláteis, mas que ao longo do tempo, como esse IMAB11 tem uma carteira com vários títulos desse dentro, ele tende a te dar uma alta rentabilidade, porque o IMAB, como vocês vão ver na tela aí também, é um índice que ao longo do tempo também tem uma rentabilidade muito boa. Gente, o IMAB, desde sua criação, possui 1.395% de rentabilidade. 1.395% de rentabilidade. O IMAB é um monstro, tá? E esse é um índice que você consegue investir nele e acompanhar essa rentabilidade ao longo do tempo, tá? Através do IMAB11. O índice IMAB5, certo? Ele é um índice de títulos públicos federais, no qual esse ETF investe. Ele replica o IMAB5, que são títulos públicos federais de até 5 anos de duração, ou seja, títulos públicos IPCA+, de curto prazo, de até 5 anos de duração. O IMAB11, ele investe em tudo, até os de longa duração. Então, este aqui também é um índice que te trouxe um baita retorno ao longo do tempo. Ele tem aí, ao longo do tempo, 1.252% de retorno neste índice. Então, com o B5P211, que é um ETF de títulos de até 5 anos de duração, você tem a replicação desta rentabilidade ao longo do tempo. Veja que é um gráfico quase linear para cima. Sensacional, vocês não acham? Este é o quarto ativo que a gente escolheu para essa carteira de longa data que o cara vai comprar aí ao longo do tempo sem ficar se estressando. Então você já tem 4 ativos, um de dividendos, um das melhores empresas dos Estados Unidos e dolarizado, e os 2 tipos de inflação, um de longo prazo e um de curto prazo, certo? A inflação brasileira, que é um índice crescente ao longo do tempo. Vamos para o quinto ativo da nossa carteira, que é o Gold 11. Aqui, gente, o Gold 11, ele simplesmente replica um ETF de ouro lá dos Estados Unidos, certo? Ele replica o resultado daquele ETF que mede um índice de ouro americano lá, que é o índice original que quase todos os lugares replicam, que é o Gold 11. O Gold 11, gente, é um índice que investe somente em ouro, tá? O fato desse ETF investir em ouro, ser um investimento, replica a rentabilidade do ouro ao longo do tempo, você entende que você tem um ativo de proteção na sua carteira. O ouro, ele é um ativo escasso, e tudo que é escasso tende a se valorizar muito no futuro, certo? O ouro, ele é um ativo que ele não vai se valorizar de forma explosiva a todo momento. Ele fica por muito tempo de lado. São os melhores momentos para você aportar nesse ativo. O tempo que ele está de lado, porque o ouro, quando tem alguma crise no mundo, alguma coisa acontecendo que está balançando a economia global, o ouro dispara. Porque o ouro é o ativo do medo. Quando os investidores, os grandes investidores de países estão com medo de alguma coisa acontecer, eles começam a estocar ouro. E aí o ouro dispara. Só que dificilmente, quando o ouro dispara, ele volta para o preço depois. Ele pode cair um pouquinho quando a economia mundial melhorar, quando as coisas se acalmarem no mundo, mas ele nunca volta para trás. É um ativo escasso, e tudo que é escasso valoriza ao longo do tempo, certo? Então, esse ETF, ele surgiu em 2021, praticamente, dezembro de 2020, e ele já entregou 124% para os seus acionistas aí nesses últimos 5, 6 anos. Então, é um ETF que replica o ouro. E como vocês sabem, o ouro nos últimos 2 anos dobrou de valor por conta das crises mundiais que nós estamos vivendo. Veja que o ETF ele ficou de lado por muito tempo. Ele ficou desde sua criação praticamente R$10 ali, e ele ficou nesses R$10 até meados de 2024, janeiro de 2024. 3, 4 anos quase andando de lado, porque esse é o ouro. O ouro você acumula quando ele lateraliza e você estoura de ganhar dinheiro quando uma coisa acontece no mundo que abala o mundo. Por quê? Porque o ouro dispara de valor. E ele geralmente dispara de forma explosiva, como aconteceu no último ano, né, entre 24 e 25 até agora. Quase 2 anos de subida. Nos últimos meses que o ouro deu uma baixadinha e mesmo assim ainda continuou muito alto. Tá? Então este é o Gold 11, que eu achei super interessante compor nessa carteira e logo eu te mostro para vocês como é que ficou a composição histórica. Para finalizar, gente, eu coloquei para vocês aí, vou mostrar também na tela, o QBTC11. Nossa, então uma carteira que a pessoa não vai controlar e não vai ficar olhando, você colocou o Bitcoin. Coloquei, gente. Coloquei o Bitcoin sim. E aí, de acordo com o conservadorismo de cada um que for investir nessa carteira, ele define qual percentual para ele que é ideal de Bitcoin na carteira dele. Por quê? Porque o Bitcoin é um ativo que ao longo do tempo reduz, é escasso, não vai ter Bitcoin para todo mundo no futuro, é um ativo que valoriza muito de forma explosiva
e tem uma volatilidade superior. Então, naturalmente, tem que ser um aporte menor nesse ativo do que nos outros. Certo? Você pode ter uma quantidade maior em ouro e menor em Bitcoin. Isso vai te dar uma proteção, só que quando o Bitcoin explodir para cima e multiplicar por 5, 6, em alguns momentos ele faz isso, você, com pouco valor, ganha muito dinheiro. Então, é interessante ter um ativo com uma volatilidade assim, assimétrica, para que você consiga, ao longo do tempo, como essa carteira é uma carteira para ficar por muito tempo, você vai ganhar dinheiro com quase toda certeza. Quase toda certeza. Não existe garantia no mercado financeiro, mas o QBTC também te oferece posição, assim como o Gold 11 em dólar. Então, se o dólar subir, você também ganha. E na commodity, que é o Bitcoin, tá? Esse cara, ao longo dos últimos anos aí, desde que ele foi inventado em 2021, o QBTC começou, já entregou aí para os seus cotistas mais de 188% de rentabilidade. Tá? Isso já teve mais, é que o Bitcoin deu uma quedinha nos últimos dias, já teve a 278% de rentabilidade. Tá? Então, ele é um ativo volátil, de uma commodity super volátil, mas que ao longo do tempo entrega muito resultado. Então, um ETF que investe 100% em Bitcoin. Então, ter uma quantidade pequena da carteira nesse ativo, ao longo do tempo, é interessante. Principalmente se você souber comprar ele nas quedas. Quando você compra somente nas quedas, esse ativo aqui, a tendência no longo prazo de você ganhar muito mais é alta. Então, você deixa ele ali de quarentena, quando ele estiver subindo, deixa ele que subir. Quando ele começar a cair, você compra todo mês um pouquinho. E aí você vai fazendo um preço médio na queda. Quando ele voltar a subir, você para de comprar e vai focar nos outros, né? Na inflação, nos outros para comprar. E deixa o Bitcoin lá quietinho, quando ele estiver subindo. Você só surfa a onda de alta. É assim que eu faço com o Bitcoin. Eu só compro ele nas quedas. Quando ele está subindo, eu deixo subir. Quando chega lá em cima, lá, no meu caso, como eu compro Bitcoin direto, eu vendo e invisto em dividendos. Então, assim, é a minha estratégia, mas não tem nada a ver com a estratégia dessa carteira aqui. Aqui seria para você deixar por longuíssimo prazo, e o Bitcoin é, sim, um ativo que no longo prazo vai valer muito dinheiro. Então, sim, é uma boa estratégia você ter Bitcoin por longo prazo, mesmo que numa quantidade menor na sua carteira. E o ouro também. Porque são ativos de ciclicidade diferente, com, na minha opinião, objetivos diferentes, que podem proteger a sua carteira em alguns momentos, certo? Então é bem interessante, mas eles possuem uma volatilidade diferente que pode afetar o andamento também ao longo do tempo. Então esses são os 6 ativos que eu trouxe aqui para vocês, e agora vamos para a composição da carteira, como é que ficou para você ter uma noção. Então, gente, agora eu até vou mostrar para vocês aqui, tá? Um pouco da estrutura de como que eu montei esse estudo, certo? E vamos para a tela aqui de um bloco de notas, tá? Um bloco de notas que eu criei aqui para mim poder ir tendo os dados aqui para mim passar para vocês depois. Então, como vocês já viram, os ativos que nós vamos botar nessa simulação de carteira de 10 anos de investimento são esses aqui, certo? Eu vou botar bem grande aqui para vocês poderem ver melhor. Que é o IVVB11, S&P 500, os 500 maiores empresas dos Estados Unidos, as melhores empresas de dividendos do Brasil, inflação de curta duração, faltou um aqui, né? IMAB11, inflação de longa duração. Aqui vem o Gold 11, que é ouro, e o Bitcoin, que é o QBTC 11. Então são 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ETFs que nós vamos ter nessa carteira de longo prazo, que vai também servir daqui para frente, para os próximos 10 anos também. Como que ficou os aportes da carteira? Eu precisava fazer uma estratégia, tá? Isso aqui é simplesmente para questão educativa para você entender, tá? Isso não quer dizer que você vai fazer assim na sua vez. Porque a vida real, não existe aporte fixo. Vida real, você aporta o máximo que você pode. Se esse mês você aporta 500, mês que vem você pode botar 1.000, você bota 1.000 mês que vem. Não tem essa de, tem que ser 500, 500, 500. Não. Você pode botar 600, 700, você coloca. Se você está apertado, você só tem 300, você coloca 300. O que você não pode fazer é não colocar nada, tá? Então, valores de aportes crescentes anualmente em 10%. Foi assim que eu defini para essa estratégia da simulação, para vocês terem uma noção aqui de aportes crescentes ao longo do tempo, o quanto, mesmo assim, né, o negócio pode funcionar legal. Então, o aporte começa com R$500 no ano de 2015, que seria somente 2 meses, novembro e dezembro, né? Para fechar certinho os 10 anos até esse mês que eu estou gravando o vídeo. Então, no ano 1, R$500, aumenta 10% de aporte mensal no segundo ano, então vai para 550, 2017, 605, 2018, 665, 50, 2019 serão R$732 por mês, 2020 serão R$805 por mês, 885 em 2021, e assim segue crescendo ano a ano, 10% de aporte mensal todos os anos, tá? Até que o último ano, que é 2025, a gente estaria já aportando R$1.296. Gente, parece distante isso para você, mas entenda que ao longo do tempo isso é natural, tá? Se você está aportando R$500 hoje, acredite, daqui 10 anos, se você continuar, você vai estar aportando muito mais que isso, você vai estar aportando 3 vezes isso. Isso aqui foi bem conservador, tá? 10% ao ano de aumento no aporte é muito pouco. Ao longo do tempo você vai investir muito mais que isso, acredite em mim.
Eu também pensava no início que eu nunca ia chegar em valores que eu estou investindo hoje. Mas meus aportes hoje não é nem próximo do que eu aportava 10 anos atrás. Tipo, nada a ver, tá? Nada a ver. Então, assim, vai por mim. Vale muito a pena você seguir essa estratégia de aportes crescentes, porque é o que vai acontecer na sua vida, tá? Então, isso foi a estratégia de aportes que eu fiz nessa simulação de 10 anos. Então, como você pode ver aqui, ó, aqui estão todos os aportes, tá? Desde 2015, quanto que foi aportado em cada mês e quanto que sobrou para empurrar para o outro mês, tá? Então, veja que eu botei tudo bem descritinho aqui, certo? Eu botei tudo descritinho aqui para você. Algum mês que outro, faltou R$1, R$2, eu completei. Então, vamos supor, o aporte ficou R$2 acima do que tinha ali de sobras. Aí eu, acrescentei R$2, pô. Você também faria isso na sua vida real. Ou você vai aportar 70 a menos só porque faltou R$2. Não, você coloca R$2 e completa. Então, um mês que outro, uns 3 ou 4 meses aqui isso aconteceu. Então, aqui estão todos os aportes, ó, 2020, 2021, e aí todos os aportes e o que sobrou para empurrar para outro mês. O que sobra de troco eu empurro para o próximo mês. Ó, era 885 aqui, né? Mas e assim a gente vai indo. Ó, pode ver, ó. Sempre eu empurro para outro mês. O aporte é assim, eu fui fazendo até o dia de hoje, tá? Então, esta foi a estratégia de aportes que nós utilizamos para fazer essa carteira de investimento, tá bom, gente? Só para vocês entenderem como é que foi feita a estrutura da simulação. Então, só fechando esse assunto aí da estratégia de aportes ao longo do tempo, veja que desde 2015, como vocês estão vendo na tela, os aportes são crescentes. O que são esses gráficos um pouquinho acima dos outros que tem de vez em quando? São quando há sobras de um mês, que a gente acumula sobras de 1, 2 meses para trás e a gente junta e bota num aporte só no outro mês. Então é só isso. Veja que o aporte ele é crescente ao longo do tempo. E isso, gente, é uma realidade que vai acontecer na sua vida também, tá? Você que começou a investir 300, 500 hoje, daqui a um tempo o seu aporte vai estar assim, 1.200, 1.400, 1.500. É natural. É natural isso acontecer. Principalmente para quem investe em dividendos. Que esse gráfico de aporte aumenta muito mais quando você reinveste os dividendos. Tá? E aqui nós temos o Divo 11, por isso que esse aporte também... Esse aporte não é tão... Assim, porque ele reinveste os dividendos dele próprio. Mas se você tivesse ativos de dividendos, esse aporte ia ser mais inclinado o gráfico ainda. Certo? Mas ao longo do tempo você vai aumentar seus aportes. Isso é vida real, tá, gente? Aqui eu fiz uma simulação simulando isso para vocês ao longo de 10 anos, tá? Veja que começamos lá em R$439 de aporte inicial, lá em 2015. E nós finalizamos aqui em 1.336, chegou a ter um aporte de 1.489 ali em agosto de 25, que foi sobras dos meses anteriores, que foi um pouquinho abaixo do aporte oficial do ano, tá? Então, aportes, vocês entenderam, o aporte é crescente ao longo do tempo e isso faz uma aceleração muito boa na sua carteira, tá? Então, vamos agora para a próxima parte, que é falar aí sobre a composição dos ativos, percentual e como é que ficou a carteira no final das contas. Bom, gente, esse foi um experimento, né? E aqui tá para vocês como é que ficou a evolução patrimonial da pessoa ao longo desses 10 anos. Veja que dos primeiros 5 anos, de 2015 a 2020, o patrimônio parecia que não se movimentava, né? O ganho de capital ali, mísero ali, de 3 mil e pouco, daqui a pouco, a partir ali de 11 de 2020, né? 5 anos se passaram desde o primeiro aporte e começou o negócio a voar para cima. E começou o gráfico a fazer, né, aquela curva bonita dos juros compostos que a gente gosta de ver. Então, foi uma carteira que cresceu ao longo desses 10 anos, ela teve 112,64% de rentabilidade. O patrimônio multiplicou por 2, né? Ele dobrou de valor e mais um pouquinho, né? Mais 12%. Então foi dobrou e mais 12% em cima do valor aportado. O valor total aportado dessa carteira foi de R$ 103.776,25 ao longo de 10 anos, certo? E o valor desse patrimônio hoje estaria aí em R$ 220.668,10. Tá? Então, ele dobrou de valor e mais um pouco ao longo desses 10 anos sem ter trabalho nenhum. Entenda que isso aqui não é uma carteira de gestão ativa, que você pode sim ter resultados muito maiores que este. Isso aqui é uma carteira de ativos passivos. Você vai botar investimento aqui e vai fazer outra coisa da vida, vai viver, você me entende? Então, assim, aqui eu não peguei os melhores momentos de aporte, porque senão ficaria, né, uma coisa mais ativa aqui. O cara aporta, eu aportei todos os dias 19 de cada mês, desde 2015, desde de 11 de 2015, e você vê
que o patrimônio mesmo assim cresceu, poderia ter um resultado muito superior aqui, tá? Se tivesse feito um market time melhor, investido nos momentos mais adequados, mas não é isso que eu queria trazer para vocês. Eu queria trazer que, mesmo sem saber o que está fazendo direito, você consegue, ao longo do tempo, dobrar o seu patrimônio investindo em coisas passivas, em ETFs que replicam, né, ativos diversificados, de forma enxuta, com poucos ativos, e você consegue, ao longo do tempo, ter uma grande rentabilidade. É claro que você fazendo um stock picking, estudando, pegando ETFs, investindo nos melhores momentos, que nem Bitcoin na queda, o ouro nos momentos de crise, né? A inflação, você investir em momentos que a inflação está, digamos assim, que os títulos de inflação estão nas alturas. Por quê? Porque quando a inflação cair e o juro baixar, esses títulos tendem a se valorizar. Então os títulos de IPCA longo lucram muito com marcação a mercado. Tudo isso são coisas que você aprende com o tempo, estudando, aprendendo sobre investimentos. Mas a pessoa comum, tradicional, não sabe esse tipo de coisa. Então, você saber o momento exato de entrar em cada coisa para ganhar muito mais, você pode ter o dobro disso aqui. Em 10 anos, você pode chegar, inclusive, no 1 milhão. Tá? Saindo lá do extremo zero. Isso pode, sim, sabendo o que está fazendo. É difícil, mas você consegue. Tá? Então, isso aqui foi só uma representação para vocês de uma carteira que uma pessoa que não sabe nada, mas quer investir por longo prazo, conseguiria fazer e ter aí, né? Como você pode ver, a composição hoje estaria assim, ó. 23,6% em IVVB11, S&P 500 dos Estados Unidos, um ETF que também ganha com a rentabilidade do dólar. 22,54% em DIVO11, que seria as empresas de dividendos do Brasil. 15,7% em B5P211, que são os títulos públicos de IPCA+, de até 5 anos de duração, e outros 15,4% no IMAB, que são os títulos de IPCA+, de longa duração também. Então a gente tem aqui 30% da carteira em inflação neste momento, indexadas à inflação, certo? 11,6% em Bitcoin, certo? E 11%, 11,05% em ouro. Assim ficou, né, a composição dessa carteira. Veja que, se nós olharmos também a diversificação dela por exterior e nacional, você tem hoje 53,69% em ativos nacionais e 46,31% em ativos no exterior. Então a carteira está bem balanceada também entre Estados Unidos, entre exterior, né, ativos dolarizados e nacionais. Você tem quase um meio a meio aí ao longo do tempo formado com aportes nessas duas diversificações, né, exterior e ativos nacionais. Então você tem também uma certa proteção ao dólar ao longo do tempo. Então até isso a carteira ficou bem equilibrada. E era isso, gente. Essa foi a nossa carteirinha aí. Ela não paga proventos, tá? É uma carteira que rendeu 112% ao longo do tempo. Entenda que esta carteira, por exemplo, se você pegasse e investisse só em Bitcoin, você ganharia muito mais esses 10 anos. Mas e aí, você teria essa coragem? Pensa comigo, voltando 10 anos para trás, 2015, você imaginaria que o Bitcoin estaria como está hoje? Não, você não imaginaria, você não teria essa coragem. Quando o Bitcoin dobrasse de preço, você já ia vender e nem ia imaginar que ele ia multiplicar por 10, por 11, por 15, como ele multiplicou. Tá? Então, é por isso que não adianta a gente ficar de achismo. Ah, mas se tivesse colocado só no CDI. Ah, só no Divo 11 já teria ganhado muito mais. Ah, só no Gold 11 teria dobrado também o patrimônio. Sim, teria dobrado nos últimos 2 anos. Você ia ficar sofrendo lá por 3, 4, 5, 6, 7 anos antes. Então, assim, gente, diversificação é o único almoço grátis que você tem no mercado. A diversificação, quando você aumenta demais, ela pode te tirar uma certa rentabilidade, mas ela te traz uma segurança em momentos ruins. Tá? Então, como a gente está falando aqui para uma carteira de uma pessoa que não sabe investir, não tem muita noção, isso é uma carteira que dobraria o patrimônio dela sem ela ter trabalho algum com a carteira. Ela só precisaria todo mês aportar. Simplesmente assim. Nos primeiros... Até 2020, eu aportei somente em Divo 11 e VVB11, ou seja, foi só dividendos brasileiros, melhores dividendeiras brasileiras e S&P 500 de 2015 até 2020. Por 5 anos a pessoa só aportou em 2 coisas. Ela poderia dividir o aporte em 2 e comprar as 2 coisas, ou comprar como eu fiz. Eu comprava um mês outro. Um mês outro. Um mês outro. Eu fui fazendo assim, até 2020. Tá? Eu não fiquei escolhendo o melhor momento nem nada do tipo. Em 2020 comecei a comprar ouro. Em 2021 comecei a comprar inflação e também o ETF de Bitcoin, porque foi onde eles foram lançados. Então eu não consegui trazer isso de antes, né? Se eu tivesse trazido isso de antes, a nossa
rentabilidade teria sido muito superior a 112%, teria batido os 200% aí com certa facilidade, mas eu não tinha os ativos para poder fazer esse aporte no momento. Então você tem várias possibilidades, gente, de, através de ativos passivos, ganhar bastante dinheiro ao longo do tempo, tendo uma carteira diversificada mundialmente e ativos diversificados também, certo? Através de ETFs. Eu posso montar uma carteira daqui para frente muito mais lucrativa que isso. A gente pode ganhar esse 100% aí em 4, 5 anos. Montando uma carteira com os ETFs que nós temos disponíveis hoje na Bolsa. Mas entenda que aqui eu peguei ETFs antigos para trazer para você, para me mostrar com ETFs clássicos, que nem são necessariamente os melhores, que ao longo do tempo, mesmo que começou lá atrás, poderia ter dobrado seu patrimônio até hoje, aportando valores pequenos, começando com valores pequenos e vindo crescendo o aporte ao longo do tempo. Agora, você imagina, daqui para frente, com todas essas quantidades de ETFs que nós temos hoje. Hoje nós temos ETF que num ETF único tem ouro e Bitcoin. Nós temos ETFs de tudo quanto é coisa hoje. Das melhores empresas de tecnologia dos Estados Unidos que crescem aí 100% em um ano, dependendo do ano. Você me entende? Então, isso são coisas que eu não utilizei da simulação, para você ver a vida como ela é. Como era lá de trás para agora. Hoje as coisas estão muito mais fáceis. Mas, quanto mais você diversifica, e em relação a ETFs, melhor fica para você em relação à sua segurança. Tá? É só isso que eu queria trazer como ideia principal desse vídeo. Não que essa aqui seja uma carteira perfeita, não é, mas uma carteira simples, enxuta, com apenas 6 ativos, trouxe aí uma dobra de patrimônio para uma pessoa que não saberia nem o que estaria fazendo lá atrás. Então, é uma forma dela não precisar ficar estudando o que está fazendo todos os meses, ela simplesmente pega o seu dinheiro, ó, esse ativo está com menos que os outros, eu vou botar aqui esse mês. Pum, coloca ali, pô, o S&P 500 caiu lá, ele nem sabe, mas aí vai cair a cotação do S&P dele na carteira. Ele vai lá e coloca o aporte novo aqui para equilibrar de novo. Então é só ele manter as proporções, entendeu? Sempre tendo o Bitcoin, né, e o ouro ali com proporções menores do que os outros ativos da carteira. Isso seria uma orientação da pessoa que orientasse, né, o investidor iniciante a fazer essa carteira. Então eu quis trazer essa simulação, eu achei interessante esse estudo que eu trouxe para vocês. Eu achei bem interessante nós trazermos essa visão de longo prazo aqui, que poderia ter sido feito aí apenas com 6 ETFs, né, ao longo dos últimos 10 anos, e que traria aí uma dobra de patrimônio para a pessoa, mesmo investindo com pouco dinheiro. Tá? Entenda que daqui agora para os 400 mil, para os 500 mil, para os 600 mil, é um pulinho. Tá? É um pulinho. Então o mais difícil já passou. Né? Só que, claro, com os ativos que nós temos hoje na Bolsa, e até mesmo a renda fixa brasileira, nós podemos ir muito mais rápido, né? Dobrar para ter um patrimônio novamente, porque daqui para frente a vida está bem mais fácil, né? Entenda que 2015 para cá a gente passou por impeachment, por pandemia global, por greve de caminhoneiros, por guerras pelo mundo inteiro. Então, assim, né? A tendência é as coisas melhorarem daqui para frente, não ser pior do que já foi, tá bom? Então, eu espero que tenham gostado, gente. Foi um vídeo simples, que demorou para mim fazer esses aportes todos. Eu queria tirar essa base para ver se uma carteira simples assim, com apenas 6 ativos, poderia performar bem. Não foi aquilo assim, meu Deus do céu, a melhor carteira do mundo, mas serviria e teria dobrado o patrimônio de uma pessoa sem conhecimento, que só pedisse uma orientação, né, para alguém para fazer uma carteira de renda de ativos passivos, né, que pudesse ir crescendo ao longo do tempo sozinho, sem que ele precisasse ficar olhando relatório, olhando o resultado de empresa e tudo mais. Somente fazendo os seus aportes. Tá bom? Então eu espero que tenham gostado. Esse vídeo ficou bem longo, mas um estudo que eu fiz bem completo aí. Infelizmente eu não consegui gerar o gráfico de rentabilidade aqui, estava dando muito trabalho, é uma dor de cabeça desnecessária, o que importa é você saber o resultado final, tá bom? Espero que tenham gostado e vamos para o próximo vídeo.